Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente. Araripina Urgente. Entrevista. É hora de entrevista, é hora de mais um Alô Farma. Hoje é a 7ª edição do Alô Farma. Estou recebendo aqui o Dr. Lucas Cantarelli. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Arari FM. Mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre medicamentos, sobre assuntos importantes e algumas informações sobre a nossa tenda da saúde farma. Muito bem. Bom, doutor Lucas, todos os medicamentos fazem mal ao estômago se tomado em jejum. Eu digo isso porque uma vez, eu até contei aqui o senhor, eu tomei ali os medicamentos para diabetes sem tomar café logo cedo. Meu irmão, deu uma suadeira da gota serena. Eu passei mal aqui, eu estava no ar, né? E eu fiquei realmente numa situação que eu até faltava fôlego para falar, né? E tive que correr ali para comer alguma coisa. Eu senti que eu estava fraco, né? E também estava meio de ressaca. E de ressaca, com fome, e o cara tomar remédio, meu irmão. É assim mesmo, né, doutor? É assim mesmo, Roberto. A verdade é que não é que todos os medicamentos fazem mal se tomados em jejum. Na verdade, alguns medicamentos precisam ser tomados em jejum. Alguns medicamentos. Alguns, né? Por quê? Porque alguns medicamentos eles precisam ser metabolizados. E nesse caso o estômago precisa estar em jejum. Então, não é generalizando, mas alguns medicamentos você precisa estar de estômago cheio e outros em jejum. Aí vai diferenciar muito, mas não são todos. Mas aí o médico, ou então o farmacêutico tem que orientar. Né? Às vezes alguns medicamentos a gente não pode citar os nomes, mas tem um medicamento que eu estou tomando depois do café e não está fazendo efeito, porque tem que tomar em jejum. Né? Então, existem alguns protetores gástricos para isso. As pessoas que são hipertensas, diabéticas, fazem uso de muitos medicamentos e aí fazem uso de medicamentos de estômago vazio, aí acaba acarretando a acidez no estômago, né? E prejudicando também o estômago. Por isso que algumas pessoas induzem o vômito quando tomam muito medicamento, né? E aí tem que entender que o farmacêutico ou o médico tem que orientar. É em jejum? Faz em jejum. Não precisa ser em jejum? Não faz em jejum. Então, assim, é por isso a importância do médico e do profissional farmacêutico para orientar a população. Estamos no 7º Alô Farma com o Dr. Lucas Cantarelli, oferecimento da Saúde Farma, sua farmácia, que fica pertinho ali do Belarmino da Palato Frio. Alô, Belarmino, daqui a pouco o Lucas leva o café aí do Dr. Roberto. Belarmino sempre ouvindo, né, Lucas? Belarmino é meu parceirão lá da rua da prefeitura ali. Pessoa bacana. Todo dia eu levo uma garrafa de café lá para ele, para os clientes, né? E eu também faço parte também, né? Mas você compra o café lá mesmo, né? Não, eu levo a garrafa pronta já. Não, eu sei, mas para fazer o café você tem que comprar em algum lugar. Com certeza, eu compro lá mesmo. Muito bem. Ele é meu cliente também, né? A gente torce. Aí fica esse troca-troca. Exatamente. Ô, doutor Lucas, tem muita gente que toma remédio e o remédio vence, às vezes, né? Assim, poucos dias, pode tomar esse remédio vencido, se ele tiver com aparência boa, doutor? O correto se tem prazo de validade, então ele realmente não pode ser ingerido depois do prazo de validade. Aí as pessoas dizem, não, mas esse comprimido, a embalagem está boa, não está esfarelado o comprimido, o frasco do medicamento líquido ainda está normal. Não é indicado fazer os medicamentos após o vencimento. Pode acontecer alguns efeitos colaterais, pode não ter efeito. Então, o correto se tem prazo de validade, faz o uso do medicamento até o prazo de validade. Se não tiver no prazo, descarta ele. Vai descartar onde? Ele perde o efeito? Perde o efeito. Os estudos, todo medicamento que é fabricado, ele passa por vários estudos, né? A farmacocinética para estudar o caminho que o medicamento vai percorrer no nosso organismo, ele precisa de estudos, né? Esses estudos vão desde a biodinâmica e o prazo de validade, para que ele realmente faça efeito naquele prazo de validade, naquela forma de uso. Às vezes o pessoal às vezes o pessoal bate o comprimido, né? Quer bater o comprimido para misturar com Danone. Isso não pode. Algumas pessoas fazem isso, mas é errado. O comprimido foi feito para ser absorvido daquela maneira e não quebrando. Não que eu tenha a certeza de que ele não vai fazer efeito, mas o correto é comprimido, é oral, é sublingual, embaixo da língua,
é orodispersível, não precisa ingerir água, coloca na boca que com a própria saliva ele vai fazer efeito. Então, são assim que os medicamentos vêm na caixa, explicando, e algumas pessoas não têm o conhecimento de fazer uso de medicamentos. Por quê? Porque não procuram um profissional habilitado. E o farmacêutico é esse profissional habilitado para orientar. É aí onde entra o farmacêutico. Mas o senhor estava dizendo aí, eu cortei, desculpe, a questão do descarte do remédio. Sim, aí o descarte. Onde é que eu vou jogar esse medicamento? As pessoas jogam no vaso sanitário, as pessoas jogam no lixo normal. Não é a maneira correta de se descartar um medicamento. A maneira correta é encaminhar para os postos de coleta, né, na Saúde Farma, né, no estabelecimento de saúde. Lá nós recebemos o seu medicamento vencido, leva lá para a gente, que a gente paga a uma empresa para fazer o descarte da maneira correta. Então, não joga medicamento vencido no lixo comum. Às vezes as pessoas não descartam o líquido e jogam com o líquido no lixo. E aí esses medicamentos vão para os lixões, e a gente sabe que existem pessoas que moram perto dos lixões, né? E aí acaba tomando esse medicamento achando que vai fazer efeito. Então é incorreto desprezar medicamentos, principalmente no vaso sanitário ou no lixo comum. Agora, a vitamina não é remédio, eu não sei se é. Isso aí perde o efeito também, a vitamina? É o seguinte, a vitamina, que são suplementos, né, é o mesmo princípio do medicamento. Né? É um princípio ativo que vai fazer... vai ter algum efeito no seu organismo. Então, se tem o prazo da validade vencido, não faz uso também, de maneira alguma. A gente vê, se você que está ouvindo aí na Arari FM, veja a importância do farmacêutico na vida de vocês. Cada caixinha de medicamento que você tiver em casa aí, pode olhar que tem um farmacêutico responsável por aquele medicamento. Então, a importância de você chegar no estabelecimento de saúde e conversar com um profissional habilitado, que nesse caso é o farmacêutico. Pega uma caixinha de medicamento aí, qualquer uma, tem que ter lá, responsável técnico, farmacêutico, tal e tal. Então, é a importância do medicamento. É a mesma coisa de um projeto de um edifício, de um prédio, ou de um herbicida, fungicida, inseticida, o engenheiro agrônomo também é responsável, né? Tudo isso aí. Bom, a Alane está perguntando aí, gostaria de saber do Dr. Lucas qual é a hora certa de tomar o anticoncepcional. Tem hora para tomar? A hora certa, quem vai dizer é o especialista. Por quê? O organismo... mas minha vizinha toma 8 horas da manhã. Aí eu vou tomar 8 horas da manhã também. Não é correto. Cada qual é cada qual. É cada qual, porque são organismos diferentes, são rotinas diferentes. Se uma pessoa é hipertensa ou diabética, vai influenciar no uso do medicamento da outra pessoa que não é. Então, a hora certa é o médico que vai lhe dizer, olha, inclusive eu recebi uma senhora esse dia lá no nosso consultório, e ela estava muito sonolenta. Ela passou pelo médico, e o médico orientou a tomar medicamento 3 vezes ao dia. Aí ela estava tomando manhã, tarde e à noite. Ela tomava café 8 horas da manhã, almoçava meio-dia e jantava 6. Quer dizer, nesse intervalo de 8 a meio-dia, são 4 horas. Ela fazia uso de medicamento. Então, se são 8 horas, se são 3 vezes ao dia, ela tem que fazer uso de 8 em 8 horas. E não manhã, tarde e noite, café, almoço e janta. A gente tem que entender que se o medicamento é feito 2 vezes ao dia, tem que ser feito de 12 em 12 horas. 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. E as pessoas às vezes confundem. De 8 em 8 horas, aí é café, almoço e janta, manhã, tarde e noite. Não, tem que ser na hora determinada pelo prescritor. Se o médico disse após o almoço, se o médico disse só à noite, tem medicamentos que devem ser tomados, por exemplo, para triglicerídeos, né, e colesterol, tem que ser tomados à noite. Por que tem que ser feito à noite? Porque o colesterol, geralmente a taxa dele à noite é muito alta. Aí quem é hipertenso e quem é diabético, se não tomar, a taxa à noite vai explodir. Por isso que tem que tomar medicamento à noite. O Eduardo da Sevel, o maior vendedor de Fiat do Brasil, tá mandando um abraço, tá escutando aí o programa. Eduardo, ele estava em São Paulo, rapaz, agora cheio de figura ilustre lá em São Paulo. Foi lá num voo ligeirinho, o voo deu um problema. Agora, só que eu disse à esposa dele que esse problema aí é meio complicado, tem que averiguar, viu? Tem que averiguar. Foi bater lá em Maceió, rapaz, parece. Rapaz! Uma figura, o maior vendedor da região, viu? Conta essa história direito, Eduardo! Ontem eu até falei no sogro do Eduardo, Zé Araújo, na terra de Zé Araújo. Um abraço, meu irmão. Bom, Lucas, doutor Lucas, quando o caba tá tomando um remédio, né? Num tratamento, e aí os sintomas desaparecem, ele pode cortar os remédios, jogar os remédios fora, guardar? Rapaz, acontece isso frequentemente, né? Importante esse assunto porque as pessoas fazem uso de antibiótico,
tratamento para você tomar durante 5 dias. No segundo dia, os sintomas já acabaram e aí ele já parou de fazer o tratamento. O correto, pessoal, e também o importante é fazer o tratamento correto. Porque quando se trata de um antibacteriano, por exemplo, se você não fizer o tratamento da maneira correta, a bactéria vai voltar mais forte, a bactéria vai voltar mais resistente, e a cada vez que você tiver com aquela infecção, vai ter que ser um medicamento mais forte. Acarretando em quê? Acarretando em doenças do estômago, né? Ficando mais forte, mais forte, mais forte. Então as pessoas têm que entender que os sintomas desapareceram, né? Mas continua fazendo o tratamento. O correto é iniciar e finalizar o tratamento que foi dado pelo prescritor. Mesmo sintoma tendo desaparecido. Exatamente. Doutor Lucas, agora há pouco a gente perguntou, né, sobre o descarte. Agora estão perguntando aqui qual é o melhor lugar para guardar o remédio. É no banheiro, é na sala, é na cozinha? É engraçado, Roberto, porque as pessoas acham que é no banheiro, porque a gente sempre vai ao banheiro. Todo dia vai ao banheiro e acha que é, né? É o lugar que não é correto deixar no banheiro. Por quê? Porque o banheiro é um local úmido, né? E aí alguns medicamentos eles perdem o efeito quando estão em determinada umidade. Então, proteger o medicamento da luz, do alcance das crianças, né? E também no local fresco e arejado, certo? E longe das fontes de calor também. Por quê? Porque o medicamento, quando ele está levando muita... Tem medicamentos, Roberto Gonçalves, que eles têm que ser protegidos da luz. Inclusive, eles vêm numa embalagem diferente, que chamam medicamentos fotossensíveis. Por quê? São sensíveis à luz. Eles vêm com um papelzinho diferenciado. No hospital, a gente tem muito esses medicamentos. Então, é importante a importância de você ler a bula, ler a bula e a orientação do farmacêutico. Por quê? Às vezes o pessoal coloca um armário e à tarde pega o sol do medicamento. O medicamento pode perder os efeitos. Então, longe das crianças, longe de umidade, num local adequado que seja acessível a você, adulto, né? Principalmente longe das crianças e da fonte de luz. Banheiro não é local ideal para guardar medicamento. Muito bem, importante informação, eu estou guardando, pelo que o senhor falou, estou guardando no lugar certo lá em casa. Bom, doutor Lucas, a gente falou em vencimento de remédio e colírio pode ser usado até o vencimento? Pronto, vai depender muito, Zé Alberto. Isso é importante porque a gente tem aqui, eu tenho o parceirão, o doutor Francisco Eudes, né, lá na Ter Mais Saúde, a gente sempre conversa. O colírio é meio assim, diferente de alguns medicamentos, por quê? Não precisa usar até a data do vencimento. O colírio, às vezes o médico diz, você vai usar o tratamento aqui até 10 dias. Depois de 10 dias, você descarta o medicamento, porque ele não vai ser mais utilizado por você e nem por outra pessoa. Tem que descartar o medicamento. Ou seja, o medicamento, depois de vencido, o colírio, você não faz uso. Só que você pode descartar ele antes de vencer, pelo fato do tratamento ter terminado. Tá certo? Então, existe essa peculiaridade em relação aos colírios. Muito bem. Aquela questão de medicamento genérico a questão do preço mais caro, mais barato, por ser mais barato, ele é menos eficiente? De maneira alguma, isso é uma dúvida frequente da população mundial, né? O que é que acontece? Eu já expliquei algumas vezes aqui, mas quem relatar, seja qualquer profissional da área de saúde, que o medicamento genérico é diferente, ele está mentindo. Não fake news. Não sou eu que estou dizendo. Isso foi uma lei criada por ministro José Serra no ano de 99, se eu não me engano. Ele era o ministro da Saúde. Isso. Para as pessoas de mais o custo menor, o padrão de vida menor, financeiramente, ter mais acesso aos medicamentos. Aí as pessoas dizem, mas por que é mais barato? Para que um medicamento seja genérico, ele tem que ser de referência. E aí passa por uma patente, passa por estudos, e depois de 22 anos dessa patente, o medicamento pode ser genérico, mas ele passa pelos mesmos procedimentos operacionais. Os gastos com medicamento genérico são mais baixos. Por quê? O de referência o pessoal gasta com propaganda, bota um ator global lá para induzir a população. A gente tem um medicamento aí, inclusive, que é um medicamento para TDAH, que é um medicamento custo altíssimo, 600, 500, 600 reais. E a patente dele agora vai acabar. Ou seja, vai poder ter genérico dele. Vai poder ter genérico. Entendeu? Então é assim, quem disser que é
diferente, está mentindo. Agora, existem algumas particularidades de medicamentos que são aqueles sufixos, aquelas letrinhas que ficam depois do medicamento. Tal medicamento aí tem SL, aí quer dizer o que SL? Sublingual. BD significa tomar 2 vezes por dia. Todo o nome do medicamento, eles têm algumas orientações e significados. Daí a importância de você conversar com o farmacêutico ou com algum profissional de saúde para tirar essas dúvidas. Exatamente. E aquela questão de dizer que injeção, porque vai direto na veia, é mais eficiente ou não do que comprimido, doutor? Hoje em dia, o efeito... Isso é um assunto que era do passado. Hoje em dia, alguns medicamentos comprimidos fazem o mesmo efeito, o efeito mais rápido do que a injeção. A injeção é mais rápido, claro, porque é na veia, né? Vai direto para a corrente sanguínea. Mas existem alguns medicamentos hoje em dia que são absorvidos rápido também. Por exemplo, os medicamentos sublinguais, que a gente coloca debaixo da língua. Por isso que as pessoas dizem, eita, coloca o remédio embaixo da língua. Por que acontece isso? Porque o efeito vai ser mais rápido, porque nós temos algumas glândulas de absorção embaixo da língua. Ah, rapaz, agora que eu tô entendendo. Uma vez eu passei mal, o coração já acelerou. Aí eu liguei para um bombeiro amigo meu, ele disse, pega um... Aí ele disse o nome Captopril. Aí bota debaixo da língua, aí eu fiz desse jeito e deu certo, né? Por isso. Nós temos umas glândulas de absorção embaixo da língua que fazem com que o medicamento seja absorvido mais rápido. Muito bem. E como é que tá aquela questão das tendas lá da Saúde Farma? Vai ter mais ainda? Rapaz, isso é um assunto que eu estou bastante, na verdade, chateado. Por quê? A gente fez aniversário da Saúde Farma esses dias e a gente recebeu da Secretaria de Arrecadação, assim, eu como os comerciantes, né, de que quando fosse fazer um evento desses, a gente informasse a secretaria, né? E aí eu fiz o ofício informando que ia colocar a tenda com serviços farmacêuticos, aferição de pressão arterial, orientação farmacêutica, teste de glicemia, enfim, um evento bom como a gente sempre faz, né? Só que aí nós recebemos a negativa da secretaria. Com a alegação de que nós estaríamos atrapalhando a passagem dos pedestres na calçada.